Porque uma dos nossos alicerces é a prosperidade. Por que o ser humano tem que viver na miséria? Isso é uma coisa horrível, degradante, né? Então você não vê um ministro assim ostentando. Tudo classe média, classe média alta, vive uma vida normal, nada de jatinho, nada de... Tapete vermelho para entrar na igreja. Não tem isso. Não tem. Isso é muito louco, né? Isso já vem de muitos séculos também, né? Jesus nunca glorificou a pobreza. Bom, a vida financeira de um pastor deve ser modesta. É o que a Escritura diz no Novo Testamento. É o que Paulo diz em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, quando ele define como é que deveria ser a vida do bispo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele diz: o bispo, o líder, o pastor, a palavra bispo significa superintendente do grupo comunitário, aquela liderança, deve ser modesto, hospitaleiro, deve dar exemplo bom a partir da sua própria casa, no modo como trata a sua mulher, no modo como trata seus filhos, sabendo educá-los sem provocar neles ira, nem ódio, nem revolta, nem raiva, que tenha um testemunho bom dos que são de fora, dos que não pertencem à comunidade, mas olham o modo de viver daquela pessoa e diz: está aí uma pessoa íntegra, justa, reta no seu procedimento, generosa. Essa é a definição. Não é um multiplicador de bens, não é um indivíduo que tem a casa mais aparatosa, não é, como outro dia eu vi o presidente de uma denominação que eu conheço há anos e anos, o cara já está idoso, orgulhoso, dizendo: agora eu tenho a minha Mercedes, último modelo, velhinho lá, que nasceu nordestino, andando de jegue. Aí tem um complexo de inferioridade enorme que vai sendo estimulado para o cara crescer nessa ascendência material, e como é psicológica e espiritualmente deseducado e frágil, o indivíduo, tanto mais quanto assim seja, mais se sente imponente e importante, galgando essas elevações e essas superioridades. E aí ele deixa e gosta de ser medido a partir do que ele possui. E aí tem igrejas onde estão os pobres paupérrimos, o que tem e o que não tem, como eu vi essa semana uma bispa aqui de São Paulo, dizendo: peçam dinheiro emprestado se vocês estiverem sem dinheiro. Se endividem, né? Se endividem, mas tragam para a igreja. Para a igreja não é Deus, nem são os pobres, é o bolso deles. Eu tinha uma funcionária que ela dava 80% do salário dela para a igreja. Pois é, e às vezes rouba da patroa, do patrão. Eu me sentia culpado, porque eu pagava ela, e de uma certa forma, indiretamente, era você que eu estava alimentando isso, né? E eu já vi, não foi um caso nem 2 nem 3, mas muitos, de indivíduos que acabaram presos porque roubaram nos seus empregos para poderem não faltar com o compromisso financeiro com o pastor e com a igreja. Então, é óbvio que alguém que seja do Evangelho, que seja de Jesus, que queira andar no Espírito de Cristo, vai estimular a vida modesta, onde não falte e onde não se esbanje e nem sobre. A oração que Jesus ensinou já diz e conta a história inteira. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então ninguém com fome hoje, e o pão não é meu, o pão é nosso. A oração é plural, é Pai nosso, não é Pai meu. O que você vê é uma espiritualidade tão pervertida que até Deus é só meu, o outro é o antagônico. Se não reza pela minha cartilha, eu o odeio. Quando, na realidade, o herói do amor fraternal na vida de Jesus, nas parábolas, nas histórias, nas exemplificações de Jesus, é o cara que o judeu mais odiava, que era o samaritano, que era mais odiado do que o romano, que o oprimia política e militarmente em Israel. Mas o samaritano, que era irmão,
e que tinha voltado do cativeiro. Os judeus foram para o cativeiro em Babilônia, os samaritanos para o cativeiro assírio um pouco antes. E em Babilônia, os judeus mantiveram-se só casando-se com os judeus e mantiveram o suposto DNA intacto. E os samaritanos e os judeus do Reino Norte de Israel, as 10 tribos, foram para o cativeiro. E no cativeiro se casaram com pessoas de grupos e raças diferentes. Quando voltaram para a terra de Israel, ou Palestina, como se chamava no passado, houve sempre alternância. Quando Israel estava em pleno poder, era a terra de Israel. Quando não estava, os que vinham de fora chamavam de Palestina, que era uma designação anterior à presença de Israel na terra, que é outra coisa que o pessoal não sabe. E aí, pois bem, o que você vê acontecendo, o herói de Jesus é o samaritano. Por isso é que a gente ouve falar no bom samaritano. É o cara que o judeu odiava, que nos dias de Jesus todo bom judeu religioso ia para a porta de casa ao pôr do sol, e levantava a mão na direção da Samaria e dizia: malditos sejam todos os samaritanos pelo Deus de Israel. Era uma confissão de fé para o cara entrar em casa e dormir. Era amaldiçoar o outro. Aí Jesus pega esse ser mais amaldiçoado do que tudo e do que todos e diz: olha, ia passando, tinha um homem caído entre Jerusalém e Jericó, na estrada. E ia passando um sacerdote do templo, viu o cara, se desviou e passou longe. Vinha um levita que era responsável pelos cânticos, louvores e candidato a sacerdote sempre. Quando viu o chefe se desviar do pobre, fez a mesma coisa. E por ali, pelo mesmo caminho, andando no seu caminho, vinha um samaritano. E vendo o pobre, andou na direção dele, colocou-o no seu animal, que era um jumento, e o levou, cuidou dele com azeite, com vinagre para fazer asepsia, com azeite para amolecer a ferida e aliviar a dor, como era costume no primeiro século, e levou para uma estalagem, botou o cara lá, cuidou dele, teve que ir adiante para continuar na sua jornada, e disse ao dono da estalagem: olha, quando eu voltar, se ele ainda estiver aqui, deixa comigo. Se ele já tivesse recuperado e ido embora, e o que eu deixei de dinheiro para cobrir a despesa não for bastante, me diz quanto ficou faltando que eu cubro tudo. Isso é uma história que Jesus contou para ilustrar quem era o próximo do outro humano, independentemente de grupo religioso, de confissão de fé, de dogma de qualquer natureza. É assim que eu devo ser. Porque o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, diz que a única religião que existe, não é do homem para com Deus. A única religião possível é do homem para com o homem. Porque quem é o homem para se religar a Deus sozinho? Deus é absoluto, absurdo, infinito, indescritível, habita a luz inacessível, nenhum homem jamais viu ou verá. Eu sou só uma fagulha. Então, eu não tenho esse poder de mim mesmo me relacionar com Deus. Eu tenho o poder de me relacionar contigo, que está aqui diante de mim. A minha religião, e a palavra religião significa religar, religação, é com você. Eu tenho que amar a Deus amando o meu próximo, cuidando do meu próximo, ajudando a vida, facilitando a vida, a minha, dos meus e de todos que eu possa, onde minhas mãos alcançarem. O critério que o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 5, nos oferece é esse. Se você passa, se você vê alguém em necessidade e você tem com que socorrer a necessidade, atenda essa necessidade. Do contrário, como é que pode estar presente em você o amor de Deus? Porque uma dos nossos alicerces é a prosperidade. Por que o ser humano tem que viver na miséria? Isso é uma coisa horrível, degradante, né? Então eles falam assim, ó, você deixa aqui seu donativo de quanto você quiser, na hora que você quiser, para você materializar a sua gratidão por tudo aquilo que você tem, materialmente, seu lar,
comida, né? Enfim, seu carro, tudo. E também é uma forma de você manter ali, né? Porque vive de donativo, você tem que ter luz, gás, produto de limpeza. Então você não vê um ministro assim ostentando. Tudo classe média, classe média alta, vive uma vida normal, nada de jatinho, nada de... Tapete vermelho para entrar na igreja. Não tem isso. Não tem. Isso é muito louco, né? Isso já vem de muitos séculos também, né? E você falou uma coisa importante, Jesus nunca glorificou a pobreza. Ele sempre priorizou o pobre para tirá-lo da pobreza. Não para colocá-lo num lugar de ostentação, de realeza. Ao contrário, o apóstolo Paulo disse, tendo com que comer, beber e vestir, estejamos contentes. Dignidade, né? Dignidade, tem direito a um teto, a comida, a acessos, àquilo que faz a vida ser possível no nível, não de igualitarismo, porque eu também não acredito em igualitarismo, porque todo ismo implica em imposição. Qualquer ismo é uma imposição e cria divisão. Já é um partidarismo, cristianismo, catolicismo. Se você botar esse sufixo ismo, significa que você não tem mente aberta para lidar com o diferente. Quando as coisas têm o ad de qualidade, é que você cria uma qualificação relacional, dialogal, mas sem a imposição de nenhuma natureza. Então, no Evangelho, você não encontra a glorificação da pobreza. Tanto é que Jesus diz, eu vim para evangelizar, trazer boa nova para o pobre. E aí o pobre, de posse da boa nova, vai desintrojetando o espírito da pobreza, que em geral é uma imposição de cima para baixo na sociedade. A miséria é muito degradante, né? É muito, é insuportável. Não é uma coisa... A pessoa fica muito infeliz, fica muito... né? E ao mesmo tempo desumaniza. O projeto de Deus para a vida humana, o projeto do Evangelho, o projeto de Jesus, não é comunismo, não é igualitarismo, não é nada disso, mas é qualificação de dignidade, de acessibilidade para todo mundo, de tal modo que o grande princípio social do Evangelho é aquele que tem mais, que não tenha demais, e o que tem menos, não tenha de menos. Agora, a gente vive num mundo onde os 5 homens mais ricos do planeta Terra, quase todos dos Estados Unidos da América, os 5 mais ricos do planeta Terra, eu estava vendo há um tempo atrás uma estatística sobre isso, a soma dos bens deles, se todo dia eles 5 gastassem $1 milhão, todo dia, jogasse $1 milhão. Isso tira do bolso, né? Essa galera. Jogasse e puxasse a descarga, ia levar 500 anos para torrar a grana. Ao mesmo tempo, se eles pegassem esse dinheiro, fizessem uma cotização entre eles desse dinheiro, eles matariam a fome do mundo por uma geração inteira de 40 anos. Mas eles não querem. Mas claro que não querem. E veja só o seguinte, que sociedade, que conjunto humano pode dar certo com esse tipo de disparidade? Isso leva à guerra, a fome leva à guerra. As desigualdades produzem as revoltas, as rebeliões, as insurgências. A história humana inteira conta essa mesma história, que é quase kármica, na sua repetição. E geração após geração, a gente vem e repete a mesma coisa e as tragédias só vão aumentando e a gente vai deglutindo uma desgraça cada vez maior, porque a tecnologia também se encarrega de fazer o potencial das nossas potências e poderes crescerem diametralmente. Então, o que antes era uma guerra de pedra vira de flecha,
vira depois de cavalo com espada, de lança, e vai, até que chega nesse ponto de a gente pode explodir 7 vezes o planeta Terra. Com um apertar de botão, apertar de mão, de dedo, pá! A Terra é pequena para a quantidade de autodestruição que a gente inventou para se matar. O ser humano sempre foi muito bélico, né? Eu acho um absurdo hoje, em 2024, ainda ter que se partir para porrada para resolver as coisas. Não dá para resolver no papo, gente. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa absurda. E agora, isso é muito primitivo. É por causa da tentativa de dominação de uns sobre os outros. É o domínio, é o desejo de domínio, de reinar sobre o próximo. É o que gera isso. Porque uma geração aceita, mas vem uma outra geração que diz: que isso, papai? Que isso, vovô? A gente é igual a eles. É a mesma coisa. Por que a gente tem que aceitar esse poder kármico definitivo, no sentido kármico de o que não pode ser mudado ou não possa ser alterado, que nem é a definição essencial, original e filosófica de karma. Mas, do ponto de vista mais conotativo, a ideia de karma é quase como uma casta hindu que você nasceu nela, não pode evoluir nem sair dela. Ficou preso dentro daquele escopo. Tem que, quem sabe, reencarnar para ver se sai, se vem para um upgrade. Tem que se desenvolver uma doutrina que aonde você só vai ser diferente do que você é numa outra vida. E no cristianismo, isso foi explorado. Não, você fique do jeito que você é pobre, porque você vai herdar o céu. E aí no céu você vai ser feliz. Mas aqui eu não tenho culpa nenhuma de eu ter nascido rico, poderoso, e você ter nascido pobre. Essa é a tua condição e essa é a minha. E aí quando vem a democracia, que ganha força no ocidental, muito depois dos gregos, a concepção democrática vem dos gregos, mas a prática democrática demorou muito a se instituir no Ocidente. Ela começa a fazer os seus ensaios na Inglaterra ou na Revolução Francesa, pequenos ensaios, mas ela vai ganhando uma configuração maior já nos Estados Unidos da América, coisa do voto, e ainda assim a democracia americana não elege aquele que foi eleito pelo voto direto da maioria. Lá o sistema é diferente, né? Diferente, são os delegados, aquela coisa toda, que acaba criando outra vez um poder de manipulação maior, de acordo com o Estado, aquela delegação, você sabe muito bem como é que funciona. Então, é algo mais ou menos novo, mas a própria democracia foi engolida, sendo engolida diante dos nossos olhos por um sistema de subterfúgios, onde a gente supostamente tem o direito de votar, mas não sabe nem por que está votando. Porque com as mídias sociais que chegaram, a capacidade de invenção, de mentira, de fabricação de realidades inexistentes é o que acaba determinando a escolha do indivíduo alienado. Então, quanto mais alienados os indivíduos sejam, mais chance as dominações e os dominadores têm de impor o seu controle. E o cara fica elegendo o veneno contra ele mesmo e contra a evolução daquilo que seria um bem maior para ele, para os seus filhos, para gerações vindouras e para a sobrevivência planetária. Porque ninguém mais faz nada que seja só nacional. Qualquer ato nosso tem implicações globais, mundiais. Nós viramos, como você iniciou o programa, alô humanos. Nós viramos os humanos. Então, o que move aqui mexe lá no outro extremo. É a tal da teoria da borboleta africana, que se houver um levante de borboletas na África, pode suscitar um tornado americano. E isso pode ser um exagero poético, mas do ponto de vista social, econômico, tecnológico e de escolhas que os humanos fazem com as redes, com essa rede neural de comunicação e com alguns poucos dominadores
disso aí, embora a gente tenha os chamados influencers, mas que são influencers alienados pra caramba também, que não sabem nem o que é que estão influenciando. E os influenciados se deixam influenciar pelas maiores bobagens. De modo que, se você quiser ter muita audiência, você tem que ter o despudor de falar muita bobagem e mentira. Porque se você falar a verdade com classe, com educação, com propositura, com lógica, com pedagogia, você está danado. Não é como houve um tempo que o pessoal dizia, poxa, isso aí faz sentido, eu vou buscar. Hoje em dia não, é quanto mais sem sentido, quanto mais doido, quanto mais maluco, quanto mais absolutamente fora da realidade, quanto mais projeção de natureza virtual seja, mais chance você tem de se tornar poderoso. E ontem à noite eu estava ouvindo um rabino da extrema-direita religiosa israelense dizendo não, o Netanyahu está sendo fraco. O rabino dizendo, nós temos autorização do Deus de Moisés, da Torá, para entrar e matar todo mundo, como Josué, quando entrou na terra de Canaã, eliminou os heveus, os jebuseus, os cananeus, os girgazeus, todos os povos que habitavam a terra foram expulsos. A gente está aqui para praticar a mesma coisa. Se não praticar isso, estamos sendo infiéis ao Deus de Moisés. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. E o cara enchendo a boca. Eu olhando, meu Deus. Assim, e as passeatas, e as igrejas evangélicas no Brasil, tudo com bandeira de Israel, com base nesse tipo de ideologia. É para defender esse tipo de modus operandi social, que é o modus operandi que matou Jesus. Exatamente. É o modus operandi que matou Jesus.